Olá amigos, tudo bem? Pessoal, estou aqui no projeto de 1,5 hectare, um projeto super intensificado aqui, onde o objetivo aqui é produzir 175 arrobas em 1,5 hectare. Aqui nós estamos trabalhando com capim MG12 paredão, tá? Aqui é um módulo de 12 piquetes. Aqui eu estou aqui no piquete número 4, tá? Onde está vindo número 1, 2, 3, 4, eles estão pegando sequência aqui e vai até o 12, tá? Aqui nós começamos em novembro, pessoal, com 65 animais, porque esse pasto estava descansado, então veio o período da seca descansado. Então quando chegou em novembro, toda a produção já estava, o capim já estava em torno de 80 centímetros, 1,5 hectare. Então nós precisamos entrar com 65 animais, nós ficou com 30 dias com 65 animais, onde nós produzimos 45 arroba, com 30 dias com 65 animais. Foi uma dieta mais para adaptação, né? Não foi um ganho altíssimo, mas foi excelente. Em função de 30 dias você produzir 45 arrobas em 1,5 hectare, foi muito bom. Agora nós encerramos o período de dezembro e nós acabamos de fazer a pesagem, que nós selecionamos, reduzimos para 32 animais, tá? A já era 65, igual que é para 32. E como é que é? Esses 32 eles vão até o termo da seca? Até o termo das águas? Não necessariamente, pessoal. O projeto aqui é produzir 175 arrobas com esse capim. Então aqui existe uma diferença. Você produzir por animal, você pegar um animal e você chegar a ele, ganhar tantas arrobas em animais, ou você calcular por área produzida. Aqui eu acho mais vantajoso, como eu estou fazendo uma lavoura de capim, eu calculo que eu trabalho aqui com área de produção. Para quê? Para me aproveitar o máximo potencial do capim, para não desperdiçar capim. Aqui a gente faz conta, eu faço conta aqui de 400 kg de matéria seca com arroba produzidas, ou seja, o meu capim que 400 kg de matéria seca dele, eu avalio ele hoje no valor de uma arroba de R$300. Então é esse que é o cálculo que eu faço aqui. Se eu for trabalhar nessa área aqui, pessoal, o que o pessoal precisa entender é que muitos pecuaristas não sabem intensificar, e muitos técnicos também, dá muita navalhada aí, conheço muito, que realmente não faz o cálculo e a produção por área. Tá? Fica muitas vezes trabalhando unidade animal, então ele começa com a carga, por exemplo, começa com a carga em novembro e vai com a mesma carga até o final das águas. Isso não é uma boa intensificação, isso não é manejar bem as suas pastagens. Como assim, Joel, não é manejar bem? Então quer dizer que eu tenho uma área, eu começo com 30 animais, por exemplo, e eu vou com 30 animais até o final, isso está errado? Não que está errado, pessoal, mas para você aproveitar o máximo potencial do seu capim, não tem como, a não ser que você faça um complemento fora, você permanecer com a mesma quantidade de animais. Eu iniciei aqui com 65. Eu não poderia continuar com 65 no segundo mês, porque o segundo mês a produção seria inferior, porque o primeiro mês eu já estava com a produção, né? E ainda veio o mês que elas continuou comendo, vamos falar assim, então eu tive uma produção maior no primeiro. O segundo mês, que foi o mês de dezembro, é só a produção daquele mês ali. A produção que eu falo aqui, pessoal, não é do zero, que muitos técnicos calculam começando rapando lá, não. A produção que a gente faz o cálculo aqui do nosso planejamento alimentar é a produção que vai produzir da base do capim. Quando a gente fala base, seria a saída do gado do capim. No caso aqui, nós estamos falando do MG12 paredão. Então, o que é saída do gado aqui, nós estamos saindo com 40 centímetros, 40, 45. Então, o que eu vou produzir de 45 a 80, tá? Em 30 dias. Então, a gente faz o cálculo baseado nisso. Então, se você quer realmente aproveitar o máximo potencial, o que você precisa fazer? Você precisa trabalhar com a carga correta.
Então, não tem a produtividade de capim, pessoal, ela não é uniforme no período das águas. Aqui nós estamos produzindo 35, nós vamos produzir aqui, ó, 35 não, nós vamos produzir no período das águas 30 toneladas de matéria seca por hectare. Ou seja, nessa 1,5 hectare, o meu objetivo aqui, e até agora está indo bem, que o gado está respondendo, é o quê? É que nós venhamos produzir 45 toneladas de matéria seca nesse período das águas. Mas essas 45 toneladas, pessoal, ela é bem dividida? Não é. Por que a gente faz o planejamento alimentar? Porque é o seguinte, porque novembro produz diferente de dezembro. Dezembro produz diferente de fevereiro, de janeiro, de abril. Então, cada mês há uma variação. Então, a gente faz o planejamento aqui baseado no ano anterior e até pela nossa região aqui. Aqui, por exemplo, vocês têm uma noção da média produtividade, é o seguinte, da produção que se produz no período das águas, pessoal, tá? Aqui fica dividido mais ou menos assim, 19% em novembro, em torno de 23% em dezembro. Depois janeiro 15%, fevereiro em torno de 15%, tá? Março cai para 10% e abril vai para uns 8%, tá? Então o que eu quero dizer? Abril, que é o final das águas, vai produzir muito menos que dezembro. Vai produzir menos que janeiro, que é 15%. Então, como que eu vou manter a mesma carga aqui? Aqui eu tô com 32 animais, tá? Comecei com 65, tô com 32. Isso não quer dizer que eu vou ficar com esses 32 até o final das águas, pessoal. Para me manter esse gado aqui, essa área para ficar com eles até o final das águas, esse capim aqui não vai dar, porque esse gado está crescendo. Depois do próximo vídeo eu vou mostrar o ganho de peso que teve esse gado. Só até uma surpresa aí, eu quero mostrar uma tecnologia para vocês que realmente eu fiquei surpreendido com o ganho de peso. Agora eu vou pesar na outra fazenda para ver que, porque deu muito acima do nosso esperado aqui, tá? O ganho de peso. Aqui nós estamos trabalhando com o proteico energético, com aquele núcleo que nós criamos, nós desenvolvemos específico para capim, para gado que come capim de qualidade. Então nós desenvolvemos um núcleo específico para isso, tá? E eu resolvi aplicar juntamente nesse núcleo uma tecnologia que eles me ofertaram ali, tá? Na verdade é uma vitamina K2, tá? Vou falar para vocês. Depois nós vamos falar mais dela. Eu misturei, pus isso. Então a resposta que esse gado deu foi acima, bem acima da média do esperado. Eu estava esperando aqui, pessoal, em torno de 900 a 1,2 kg para esse gado aqui. Ele deu muito acima, depois eu vou mostrar para vocês. Mas o que eu quero falar com vocês? Então o cálculo aqui de produção é por área, pessoal. Então, em novembro eu produzi 45 arrobas, tá? Esse mês de dezembro eu esperava produzir 30. Depois eu vou mostrar para vocês o quanto que eu estou produzindo. Depois, janeiro, produzi mais umas 30 com arrobas. Fevereiro, mais umas 30. Março deve cair para umas 20. E abril deve cair para umas 15. Mais ou menos. Eu tô só o cálculo aqui, eu não estou com as anotações aqui, pessoal. Só para vocês entenderem. Então, se eu quiser continuar com essa mesma quantidade de animais, 32 animais, possivelmente eu tenho que ter outra alternativa, tá? Eu preciso ter outra alternativa. Já vou ficar com esses 35 animais, 32 animais aqui, o período das águas todo nesse pasto, tá? Então eu preciso talvez buscar outra alternativa ou fazer um complemento da matéria seca do volumoso no coxo, onde aqui a gente tem alternativa para isso, tá? Ou se não, criar uma alternativa de aumentar no suplemento energético. É outra alternativa também, que você aumenta e você reduz, tá? Isso para me manter o mesmo gado, tá? Mas isso não quer dizer que eu não vá produzir a 175 arroba. A 175 arroba eu vou produzir, tá? Não com todos esses 32 cabeças aqui, tá? Se eu ficar com essas 32 cabeças aqui até o final das águas e eu complementar com outro comida, aí vai dar muito mais de 175.
Então, quando a gente fala 175 arrobas, né, em 1,5 hectare, tá? Que a gente vai produzir no período das águas, eu trabalho aqui por área, pessoal. Por isso que você que trabalha com a pecuária, você tem que buscar alternativas. O maior erro das pessoas que vai intensificar na sua fazenda, ele cria intensificação total. Ah, Joel, eu tenho uma área aqui de 10 hectares, minha fazenda é de 10 hectares. Aí ele quer intensificar nas 10 hectares e põe o gado nas 10 hectares e não tem outra alternativa. E nós não podemos trabalhar assim. Então, se você tem 10 hectares, você tem que separar parte dessas 10 hectares para você ter outras alternativas, ou um pasto pulmão, ou uma questão da capineira, para você ter, que você tem que lembrar que mesmo o período das águas, tá, que você tem, nós não temos essa uniformidade. Você não sabe a produtividade de janeiro, a produtividade do mês de fevereiro, de março. Você tem uma estimativa, tá? Não existe técnico nenhum que tem a conta exata, porque você não sabe quanto que nós teremos de chuva. As chuvas elas variam muito de um ano para outro, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, o ano passado, um veranico de 15 dias em janeiro que nós não esperávamos. Então, eu estou calculando aqui que eu vou ter uma produção baseada no último ano, né, no ano anterior, de 45 toneladas. Mas vai que esse ano deu um imprevisto aí, passa uns 15, 20 dias sem chover. Pode acontecer. Então, quem trabalha com pecuária, você sempre tem que ter alternativas, tá? Então, aqui, o que é as minhas alternativas aqui, pessoal? Sempre criar, não ter um módulo só. Eu não tenho um módulo só, um módulo de 1,5 hectare aqui. Eu tenho vários módulos. Além de vários módulos, a gente tem o confinamento também, que a gente trabalha com volumoso. Para quê? Para dar suporte a essas áreas. Eu trabalho aqui pensando o que minha área vai produzir. Como um lavorista de soja e milho faz. Aqui eu faço a lavoura de capim. Estou preocupado com o capim, o que o capim vai me converter. Por exemplo, as 65 cabeças não estão aqui hoje. Aquelas 65 cabeças produziu para mim 45 arrobas, que foi o início aqui. Então aquelas 65 cabeças, nós tiramos esses 32 animais. Os outros animais, eu já mandei para outra fazenda, já está no outro pasto, fazendo o trabalho dele, já produzindo arroba para lá. Talvez esse gado aqui, vamos imaginar que eu não vou ficar aqui com eles aqui. Vamos imaginar que eu vou reduzir a carga, né? Vou reduzir a carga. Talvez ela já vai entrar no outro módulo, ou talvez vai entrar no capiaçu, ou talvez eles ficam aqui e eu complemento, trago um complemento para eles aqui, entendeu? Mas o que eu quero deixar claro aí pro pessoal, o pessoal tá pensando, ah, Jó, você vai produzir 175 arroba, mas com esses mesmos animais, é impossível esses animais ficar até o final. É claro, pessoal, não tem nenhum bobo aqui. É claro que a produção do mês o início das águas é muito superior do que o final das águas, né? Como eu falei aqui, no início das águas, a produção aqui ela é em torno de 23%. Em dezembro, por exemplo, é 23% da produção total. O final das águas é 10% só da produtividade total de capim. Então isso a gente tem que levar em consideração. E não só isso. O animal ele começa com peso e ele vai ganhando peso. Vai ganhando. Então ele chega no final das águas, tem menos capim e é um animal que consome mais. Tá entendendo? Então quando você trabalha com intensificação, é o que a gente faz aqui, e eu sugiro, e a gente sempre indica nas consultorias que a gente dá, o produtor ele começar a intensificação gradativa, né? Então o primeiro ano você pode pegar a sua fazenda, faz 5%. O segundo ano você aumenta mais 5%, talvez 10% você pode, e vai aumentando, né? Então assim, a intensificação, um dos maiores erros da intensificação, e o pessoal que não sabe fazer realmente o manejo da pastagem, é fazer essa variação, é calcular por produção por área, tá? Se eu começo aqui, por exemplo, com 30 animais, pessoal, nesse projeto onde eu fui obrigado a pôr 65, porque senão eu ia perder capim.
ia chegar um momento que o gado ia tombar o capim ia ficar velho, perder. Então eu tive que colocar os 65 animais. Por isso que você que vai intensificar, você nunca pode pensar em fazer uma intensificação total. Eu vou fazer um projeto em pastejo rotacionado, minha área é 2 hectares, e eu vou pegar as 2 hectares, vou dividir em piquete e vou trabalhar. Não. Se é 2 hectares, você tem que separar. Então eu vou fazer só 1 hectare e a outra hectare você vai pensar em algumas alternativas, tá? Onde as capineiras, tá? Eu sou muito favorável, tem que ter, não é? Onde as capineiras elas te dão um suporte de base para você estar trabalhando aí, ok? Então a mensagem de hoje é isso aí, pessoal. A intensificação, tá? Quem quer intensificar tem que pensar nisso que eu estou falando. Nós temos que criar alternativa na sua fazenda, tá? Isso para você que quer colher 100% do seu capim. Ou senão você vai fazer como a maioria. Põe o gado e põe a média. Eu comecei com 30 cabeças no início e vou até o final com 30. O que vai acontecer? Os meses iniciais você está jogando muito fora a sua produtividade. Entendeu? Então, esse projetinho aqui é produzir 175 arrobas no período das águas, em 1,5 hectare, independente da quantidade de animais. Então nós vamos reduzindo, tá? Nós vamos fazendo o cálculo, vai reduzindo os animais, mas a produtividade no final vai dar os 175. Se eu permanecer, ficar com a mesma carga aqui, pensando em utilizar o mesmo volumoso, vai dar problema lá na frente. Tá ok, pessoal? Então, para quem assistiu os vídeos e não compreende, sempre você tem que trabalhar com alternância, tá? O próximo vídeo nós vamos falar do ganho de peso desses animais, a importância de você fazer o controle. Então, nós estamos entrando no 2º mês, tá? E a gente fez as pesagens e nós vamos estar apresentando para vocês. Ok, meus amigos? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.